Olá pessoal do Me Salva, então aqui na nossa série de aulas de trigonometria, vamos ver um pouquinho das unidades de medida. As principais unidades de medida da trigonometria é o grau e o radiano. Nós vamos entender de onde é que vem essas unidades de medida. A primeira delas aqui, o grau. Como que se faz essa unidade? Nós sabemos que algumas unidades, por exemplo, o metro, é uma barra que foi dita assim, essa barra é 1 metro. E aí, a partir disso, se fez as divisões, tudo, e gerou a unidade de medida. De onde que vem o grau? O grau é o seguinte, tá? Nós temos que pegar uma circunferência e dividir em 360 partes iguais, tá? 360 partes iguais. Então, olha só, como que seria essa divisão, né? Eu vou desenhar aqui, obviamente eu não vou desenhar 360 partes, mas eu vou desenhar bastante, tá? Aqui nós já dividimos em 2 partes, aqui nós vamos dividir agora em 4 partes, e assim por diante, né? Essas divisões aqui vão gerar pra gente uma fatias de pizza, né? Como se fossem fatias de pizza. Vamos colocar aqui, só vou terminar de fazer esses ângulos, para a gente gerar aqui uma figura interessante, tá? Faltou algum aqui. Mais outro aqui e tá feito, certo? Então, quantas partes nós dividimos aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Se eu dividir em 4 partes no primeiro quadrante, eu tenho 4 quadrantes, eu já dividi em 16 partes. Vocês reparem que 360 partes é bastante, né? Então, a menor parte, um pedacinho bem pequenininho desses, certo? A divisão em 360 partes representa 1 grau, tá? Então tá aqui, realmente, digamos que se isso fosse em 360 partes, uma dessas fatias de pizza seria 1 grau, ok? Vamos para a próxima unidade. A próxima unidade é o radiano, e essa daqui é uma unidade que é bem mais interessante de a gente explicar. O radiano é o arco cujo comprimento retificado é igual ao raio da circunferência. O que seria um comprimento retificado, né? Uma palavra meio estranha. Bom, nós temos aqui a circunferência, certo? É uma linha torta. Se a gente retificar, ou seja, deixar ela uma reta, o que a gente pode fazer? A gente pode medir. Então, olha só, o radiano é o arco cujo comprimento retificado é igual ao raio da circunferência. Então, olha só, eu vou medir aqui, dentro da minha régua aqui, dá mais ou menos uns 3 centímetros o meu raio, certo? Então, se eu pegar aqui, vou botar aqui para vocês 3 centímetros, tá? Se eu pegar e medir 3 centímetros, pegar uma linha aqui de 3 centímetros e colocar, ajustar ela direitinho aqui a nossa reta, desculpa, a nossa circunferência, isso daqui vai dar justamente o nosso radiano. Então, olha só, eu vou aproximar bem toscamente aqui, seria mais ou menos assim, certo? Então, esse arco aqui, ele tem, digamos, 3 centímetros. E se ele tem a mesma medida do raio, esse arco aqui que foi formado, isso daqui corresponde a 1 radiano, tá? 1 radiano. Tranquilo, gente? Então, é bem simples de a gente entender, né, como é que se faz isso. A gente pega o raio e vai colocando aqui. Seria interessante, né, ter uma linhazinha, você pode medir uma linha, um barbante, alguma coisa, e colocar aqui por cima que você vai ver que vai dar bem certinho. O que é importante a gente entender? As conversões, tá? Essas são as 2 unidades principais, mas existem milhares de unidades para trigonometria. Então, para ti que está no ensino médio, está no vestibular, vale a pena olhar só essas 2 e principalmente saber converter uma na outra. Para fazer essas conversões, o que a gente diz? Nós temos que usar os conhecimentos de regra de 3. Então nós temos aqui 180 graus, correspondem ao quê? Π radianos. E lembra, né? O que é π? Π é uma constante, que vale 3,14. Algumas vezes é aproximado por 3,1, às vezes por 3,2, depende, né, da questão de prova, de vestibular que tu está fazendo. Então, lembra dessa conversão? 180 graus é igual a π radianos. E como é que tu usa os teus conhecimentos de regra de 3 em um exercício desse?
tu vai ter essa conversão aqui, e aí tu vai escolher, né, realmente como é que vai ser a tua conversão. Se eu quiser transformar de grau para radiano, eu vou colocar aqui o valorzinho de grau e vou, com a regra de 3, calcular o valor do radiano. Se eu quiser transformar para grau, eu coloco o valor de radiano e utilizo a regra de 3 para encontrar o grau. Ok, gente? Então, relembrando, radiano, arco cujo comprimento retificado é igual ao raio da circunferência. Pega o raio, coloca uma linhazinha e acopla ele na circunferência. E o grau é uma divisão da circunferência em 360 partes iguais. Obviamente ninguém vai desenhar. Se por acaso tu quiser desenhar, fazer 360 divisões, bom, faz um desenho bem grande, uma folha bem grande, porque vai ser bastante difícil. Certo, gente? Muito obrigado e continue assistindo nossas aulas de trigonometria, bastantes exemplos, bastante exercícios para garantir que vocês vão ir muito bem em todas as provas, no colégio, nos vestibulares, etc. Muito obrigado e até logo!